Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Conexão Sabedoria. Hoje nós vamos falar sobre o medo. E antes, a gente começar a entrar no assunto, eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham o nosso canal. E hoje o assunto, espero que eu consiga esclarecer e ajudar de alguma forma, Porque eu digo que sempre tudo que a gente fala no canal, eu sou a primeira que preciso sim colocar em prática, E eu aprendo muito, inclusive com vocês e através, dessa ferramenta maravilhosa que nós temos hoje, que é vídeos, YouTube, internet e esse nicho todo, E, então, o medo é interessante a gente perceber que muitos dos nossos medos não é exatamente nosso, Tem muitas coisas que a gente traz e vem de uma infância, vem de uma criação, até mesmo de um condicionamento, da sociedade, das pessoas, e acaba então refletindo nas nossas decisões, na nossa vida. A maioria das pessoas assim que eu conheço, e com certeza, às vezes você tem também como amigo, na família, muitas vezes a pessoa menciona que tem vontade de fazer algo, tem vontade, tem um sonho, e o empecilho maior que essa pessoa não chegou ainda a este lugar que a pessoa deseja, a esse sonho, é devido ao medo. Então, assim, o medo, ele bloqueia, Ele nos deixa estagnados. E se a gente observar o ser humano, vamos dizer assim, original de fábrica, a gente não nasceu com medo, Se você observar uma criança, ela é totalmente espontânea, E os adultos, e inclusive a mãe, fica sempre protegendo. Ai, não faz isso, é perigoso. Sai daí, não vai aí porque senão você cai. Cuidado. Então, assim, muitas coisas que nós temos hoje, medo, são reflexos do passado, muitas vezes da criação, do que essa criança, ou no caso o adulto formado hoje, ouviu. Então, assim, aquelas mães mais protetoras, que querem proteger demais o bebê, a criança, são os adultos que no futuro vão ser os adultos, vamos dizer assim, mais medrosos, com mais medo. E assim, não que eu esteja criticando, as mães, muito pelo contrário, tem muitas famílias que a gente observa adultos bem formados, adultos felizes e que tiveram uma criação boa ou que não tiveram, mas as experiências e ao longo dos anos a sabedoria e as experiências da vida fazem dessa pessoa uma pessoa feliz, uma pessoa completa. E muitas vezes a criação que determinado pai ou mãe dá para a criança geralmente é aquilo que ela teve, aquilo que já veio dos avós e assim, por diante. Mas o medo, eu gostaria que você, pegasse aí algum medo seu. E quando eu falo de medo, pode ser medo de tudo. Eu gosto de dar um exemplo bobo, que assim, falando da minha própria experiência. Há algum tempo atrás, eu tinha medo de alguns insetos, aranha e alguns bichos, por exemplo. Cobra, por exemplo, eu tinha muito medo, E eu sempre fui criada em sítio, em fazenda, e depois que eu comecei a estudar, a ler um pouco, estudar física quântica, estudar muitos livros, que eu sempre procuro quando dá tempo, ler, ouvir áudio, que também ajuda, Às vezes quando
é até uma dica que eu deixo para vocês. Se não dá tempo de ler o livro fisicamente, né? Quando você está fazendo alguma tarefa na sua casa, cozinhando ou lavando uma louça, hoje em dia o YouTube ele dá bastante ferramentas, né? Tem vários áudios, books que você consegue ter a leitura desse livro, mas é pelo som, né? Ouvindo. Também é muito válido. E eu lembro que eu comecei de um tempo para cá, é uma das coisas assim que eu faço sempre observar, né? Quando vem um pensamento, quando vem uma emoção. E me deparei com um desses insetos, né? E percebi o medo. De onde vem, né, o medo? E se você observar, se você pegar muitos dos seus medos, medo de escuro, medo de determinado inseto, medo de ficar trancado, coisa do tipo, você vai perceber que tem influência, mensagens que ficaram gravadas no seu subconsciente do passado. Então, assim, eu percebi isso quando eu estava perto de uma aranha e aquele medo, aquele pavor, aquele desespero, e eu percebi que aquilo não era meu, né? Era coisa que tinha passado para mim desde a minha infância. Assim, quando outra oportunidade me deparei com uma cobra e aquela repulsa, aquele medo, aquele pavor, na hora eu observei, percebi que também não era meu. Era coisa que tinha vindo lá da infância, memórias que na época quando eu era pequenininha, apareceu uma cobra em cima do roupeiro da minha irmã e foi aquele pavor, aquela gritaria, e isso ficou gravado. Então, aquele medo, não aconteceu acidente nenhum, a cobra não picou ninguém, mas o medo ficou. E as coisas que a gente escuta. Então, assim, geralmente as pessoas que foram muito reprimidas na infância, geralmente a pessoa que foi muito talhada, geralmente a pessoa que os pais, principalmente a mãe, tentou proteger muito, impedindo a criança, às vezes cortando o entusiasmo da criança mediante aquela coisa, aquela situação, provavelmente vai sentir mais medo. E tem pessoa também que tem medo da solidão, existem pessoas que têm medo do sofrimento, têm medo de sofrer, e às vezes a pessoa se encontra numa situação que não está agradável na sua vida e não muda. E não muda porque tem o medo do sofrimento, né? A pessoa geralmente ela pensa assim, diante de uma mudança, né? Por exemplo, a gente pode citar como um trabalho, uma profissão. Ah, mas se eu sair desse trabalho, se eu de repente fizer outra coisa, e se não der certo, né? E se eu não conseguir ganhar dinheiro, então, e se lá na frente eu descobrir que não era isso, enfim, a pessoa, baseada no medo, deixa de tomar certas atitudes na vida, deixa de fazer certas mudanças na vida, bloqueada pelo medo. Então, assim, o medo, na verdade, ele é algo importante, entre aspas, né? Na verdade, eu diria que o cuidado é importante. Nós podemos citar um exemplo de uma escada, né? Você vai subir uma escada, você não tem medo de cair. Você simplesmente toma uma prudência, né? Um cuidado para não cair daquela escada. Você segura, se apoia, né? Então, assim, perceba que é necessário, sim, você se preparar. Por exemplo, como eu disse, do trabalho, se você pretende mudar de profissão, se você pretende mudar de emprego, é necessário você se preparar para isso, você ter uma prudência, né? Você agir com sabedoria, você se preparar. Olha, eu estou pensando que isso sai assim, mas e se não sair assim? Qual é o plano B, né? E se eu planejo uma coisa, se aquilo não sair daquela maneira,
O que eu vou fazer então? Entendeu? Tenha sempre uma outra coisa em mente. Então, isso seria uma prudência, né? Isso seria um preparo, né? Você presta atenção, como eu disse no exemplo da escada. Então, assim, gente, eu vejo muitas pessoas totalmente bloqueadas na vida pelo medo. Eu conheço pessoas que até hoje, que foi criada na infância, com determinada denominação religiosa, determinada religião, e por medo não acaba saindo para ver outras coisas, para estudar outras coisas. Eu conheço pessoas que o pai e a mãe queria que se formasse naquilo que exerce aquela função e não gosta. Pessoa totalmente infeliz, você percebe que a pessoa não está completa e a pessoa não muda porque tem medo. Aliás, já se passaram tantos anos, eu sou formado tanto tempo nisso, né? De repente é um advogado, imagine, agora eu vou virar um cozinheiro, de repente vou me formar em outra coisa, ou viver de arte, vou escrever livros, mas entende? Então, assim, eu percebo que as pessoas às vezes estagnam a sua vida, vivem em uma rotina maçante, com medo do desafio, com medo do crescimento, com medo do avanço. E assim, gente, foi feita uma pesquisa, né? Algumas pessoas que sempre falavam, né? Ah, quando eu me aposentar, eu não vou fazer nada. E realmente, mediante essa pesquisa, muitas das pessoas que depois que se aposentam, falecem, morrem. Por quê? Falaram que não vão fazer nada. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente quer para a nossa vida, com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente faz, né? E assim, a mudança exige sim um preparo e é necessário, né? Vamos dizer, um cuidado, não um medo, né? É necessário você, quando você percebe que na sua vida exige uma mudança, você precisa fazer essa mudança, seja interior ou seja em alguma coisa na sua vida, trabalho, relacionamento, cidade, seja o que for. Você precisa ter um preparo, você precisa ter uma certa cautela, né? Uma prudência e não um medo. Ah, medo de dar errado, né? O que é errado? Às vezes a gente acha que aquilo é errado para a nossa vida e às vezes aquele aprendizado é o que a gente precisa para lá na frente ter um êxito maior. Então, assim, é importante a gente observar mais as nossas atitudes. Pegue aí a sua vida hoje, a sua rotina amanhã. Como vai ser o seu dia? Que horas você costuma acordar? O que você faz? Que horas é o seu almoço? Até a hora de dormir. A sua rotina é boa para você? Em todos os quesitos, né? Relacionamento, trabalho, emocional, você consigo mesmo, seu lazer. O que talvez você pode mudar, você podia mudar e bloqueado pelo medo você não faz? Então, assim, é interessante, é bom a gente fazer essas reflexões, né? Porque eu digo que muitas vezes a gente está sofrendo por determinada situação e muitas vezes a resposta é tão simples. Mas quando a gente está muito envolvido naquilo e a gente deixa o medo, deixa as experiências passadas, né? O tempo todo na mente, porque aconteceu isso, lá na frente vai acontecer também. Calma, né? A gente sabe assim que as coisas às vezes se repetem até que você aprenda, né? Mas como aprender? Primeiro passo, conhecer a si mesmo, né? Até mesmo Jesus disse isso, né? Conhece-te a si mesmo. É assim, eu digo que é um dos primeiros mandamentos. Acredito que, assim, quando a gente fala de felicidade, tem uma extensão aí, né? O que é felicidade para mim, o
que é felicidade para o meu vizinho, para o meu companheiro, para o meu filho, para minha mãe, são coisas diferentes, formas diferentes de olhar a felicidade. Mas se você for ver, quando a gente fala de felicidade, de viver em paz, de viver bem, acho que o primeiro princípio aí seria o conhece-te a ti mesmo. E a gente geralmente olha só lá fora, né? A pessoa que está fazendo, aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que tem determinado comportamento, mas e eu, né? Então, assim, uma boa forma de a gente começar é pelo autoconhecimento. Eu gostaria que você observasse os seus medos. Eles são fundamentados no quê? Às vezes é uma experiência passada, às vezes é sua criação, às vezes é um grau de ansiedade que você tem, e nesse caso precisa também controlar essa ansiedade. Mas o medo sadio é aquela prudência, aquele cuidado ao fazer as coisas, né? Mas o medo em si, que a maioria das pessoas tem e que às vezes eu tenho, preciso sim sempre me vigiar. Como eu disse para vocês, o exemplo do bichinho, né? Da aranha, da cobra, foi uma oportunidade que eu tive de observar. Tem alguns outros medos que aos poucos, com certeza, eu também vou combater, né? Também vou entender o porquê deste medo. E uma vez que você entende, você transmuta, você consegue conviver com aquilo e transformar aquilo para uma coisa boa, para o seu benefício. Então, assim, gente, o assunto hoje era este. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixe o seu curtir, se inscreva no canal e até uma próxima. Fica com um grande abraço e brilha sempre sua luz. Muito obrigada.